Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra de hoje nos apresenta Jesus como pão da vida. E quem se alimenta deste pão nunca mais terá fome. Veja, o evangelista João não se refere apenas à fome literal de alimento, mas a todos os tipos de fome, inclusive o vazio existencial que muitos sentem por aí. A falta de sentido para a vida, o vazio de Deus em nosso interior. Aquele vazio que muitos sentem ao longo da sua vida que não conseguem preencher. Fome de justiça, fome de compromisso, de solidariedade, de amor para com o próximo e tantas outras. Jesus é o pão da vida. Quem se alimenta deste pão nunca mais terá fome. É este alimento que nos fortalece e nos encoraja para enfrentarmos as dificuldades da nossa vida e até mesmo as dificuldades da missão. Porque aquele que entende que realmente Jesus é o pão da vida, aquele que realmente entende o que é a Eucaristia, a Santa Missa, ele será fortalecido e no último dia o Senhor o ressuscitará para a vida eterna. É sobre isso que se trata a primeira leitura de hoje. O texto do Atos dos Apóstolos, que é a continuação da primeira leitura de ontem, onde Estevão foi torturado e morto por causa da sua fidelidade a Cristo. Veja, a morte de Estevão não foi motivo para as pessoas desanimarem, para os seguidores de Cristo desanimarem ou deixarem de ser cristãos. Pelo contrário, eles se espalharam, eles fugiam da perseguição, e quanto mais fugiam, mais cristãos eram formados, porque para onde eles iam, para as cidades que eles iam, ali eles pregavam a verdade do Evangelho, sem medo, com coragem. Não desanimaram, porque eles receberam o pão da vida que os apóstolos lhe deram. E isso os manteve fortes para continuar a testemunhar com mais convicção. O exemplo de Estevão de dar a sua vida por Cristo os impulsionava cada vez mais a falar de Jesus. Se reuniam para a ceia e ali eles se alimentavam, e a partir
da Eucaristia, eles iam para as ruas de cidade em cidade, e quanto mais eram perseguidos, mais eles se dispersavam, e quanto mais se dispersavam, mais cidades eram alcançadas, e quanto mais cidades eram alcançadas, mais cristãos eram formados. Veja, meus amados irmãos, devido ao ocorrido da morte de Estevão, houve a dispersão dos cristãos, e essa dispersão surgiu para espalhar o cristianismo, como se espalha as sementes pelo vento. Quanto mais semente, quanto mais vento, mais elas se espalham, mais se brotam novos seguidores, novas comunidades. E o sinal de que os cristãos dispersos continuaram a testemunhar a ressurreição e a viver o que Estevão e os demais apóstolos ensinaram é esta fidelidade na pregação, o aumento do número daqueles que entendiam a pregação dos apóstolos, daqueles que entendiam que Jesus é o pão da vida. Com isso, o texto nos ensina que até os acontecimentos desastrosos, os momentos de sofrimento e morte, têm sempre algo a nos ensinar. É Deus que continua a fazer brotar das situações de morte novas possibilidades de vida. Mas se eu não acreditar, se eu não entender a fé, o sofrimento, a morte, todas as situações diante dos momentos de desastres, de pandemia, vão ser em vão. Vai ser apenas um momento de sofrimento. Mas a partir do momento que eu compreendo que nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, que ressuscitou dos mortos, está à direita de Deus Pai, e diariamente Ele vem na Eucaristia, que é o pão da vida, para nos alimentar, de nada vai nos servir a vida e tudo aquilo que a vida nos proporciona. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, Ele é capaz de tirar algo bom de todo o mal que a humanidade vive. Ele sempre tem algo para nos ensinar. É Deus que continua a fazer brotar destas situações de morte, estas novas possibilidades de vida. Da dispersão, meus amados irmãos, a partir da morte de Estevão, surgiu a propagação do cristianismo. E mesmo em meio à morte, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio a tantos mártires, a comunidade cristã sempre continuou a evangelizar e a anunciar o reino de Deus, a anunciar Jesus Cristo vivo e ressuscitado e vivo que está à direita de Deus Pai, que um dia há de vir e julgar cada um de nós. Veja, a propagação do cristianismo se deu em meio à perseguição, a meio às injustiças, em meio às incompreensões. E isso se deu porque os dispersos haviam se alimentado do pão da vida que os apóstolos, dado pelos apóstolos. Portanto, meus amados irmãos, quem se alimenta deste pão tem a vida transformada e transforma tudo à sua volta, como diz Jesus no Evangelho de hoje. Jesus assume a condição divina como a expressão eu sou, similar à que aparece no livro do Êxodo, eu sou aquele que sou. Com a expressão eu sou o pão da vida, nós podemos notar que inicia-se uma série de manifestações desta natureza, como, por exemplo, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, entre tantas outras.
Por isso, meus amados irmãos, nós podemos afirmar que Jesus é, portanto, o alimento que nos fortalece definitivamente, nos capacita para a missão, nos fortalece em meio aos desafios, nos fortalece em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio ao luto, e nos enche da sua presença e nos faz partícipes de sua vida. Por isso, cada vez que nós comungamos o corpo de Cristo, cada vez que nós recebemos a Eucaristia, entra em nossa vida, Jesus entra em nossa vida e nos impulsiona para a missão. Quem comunga, mas não tem consciência desta participação na vida de Cristo, não se pode dizer que está comungando de fato, pois a comunhão exige compromisso com Ele, compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo, com aquele que nós estamos recebendo na Eucaristia. Veja, os apóstolos e os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, deram esse testemunho como nós vimos na primeira leitura. Agora resta saber se cada um de nós, crentes que Cristo ressuscitou e comungando do seu corpo e seu sangue, fazemos o mesmo que fizeram os primeiros discípulos. Se nós estamos fazendo o mesmo que as primeiras comunidades cristãs, se nós estamos fazendo o mesmo que os primeiros missionários. O tempo pascal, meus amados irmãos, nos impulsiona para este compromisso e nos leva a refletirmos ou a fazermos este exame de consciência. Será que eu, que estou recebendo a Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo, estou sendo verdadeiramente um autêntico cristão? Se eu realmente estou sendo um verdadeiro discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo? Porque esta é a minha pergunta diária. Porque eu sei que a quem muito é dado, muito será cobrado. E nós não podemos receber o corpo e o sangue de Cristo de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós precisamos estar no mínimo de estado de graça possível, comungar, para que eu possa receber Cristo. Eu preciso estar no mínimo de estado de graça possível, ou seja, não estar em pecado mortal. Por isso entra a importância da confissão. E neste tempo pascal nós somos questionados sobre a nossa missionariedade, sobre o nosso batismo, sobre o nosso compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque comungar o corpo e sangue de Cristo nos leva a assumir um compromisso com Ele. Jesus Cristo, com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e a colocarmos em prática o seu projeto de vida, o seu projeto de santidade, porque a vontade de Deus para cada um de nós é que nós sejamos santos, assim como Ele é santo, que nós sejamos fiéis testemunhas da palavra de Deus, fiéis testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado, vivo, que está à direita de Deus Pai. Receber e crer na ressurreição, perceber e crer na ressurreição e testemunhá-la com palavras e ações, e que é a proposta da liturgia de hoje. Então, toda vez que nós recebermos o corpo e sangue de Cristo, lembre-se, meu amado irmão, minha amada irmã, do compromisso que você deve assumir com Jesus Cristo. O pão da vida, aquele que nos alimenta, aquele que nos fortalece, aquele que abre os nossos olhos para enxergarmos, mesmo em meio às calamidades, mesmo em meio às pandemias, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à morte, enxergarmos a verdade.
Aí sim nós seremos preenchidos com a verdadeira alegria que vem de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.